Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós vamos conversar neste aulão de revisão de véspera para o seu concurso de agente administrativo de Lins. Nós vamos conversar um pouquinho sobre duas legislações de extrema importância que foi cobrado no seu edital. Estatuto do Servidor e Lei Orgânica do Município. Nós faremos um aulão dessas duas legislações. Ao final do Estatuto do Servidor, nós faremos uma bateria de questões. Beleza, galera? Fechou? Sejam muito bem-vindos. Olha, vão em paz para a prova de vocês, nada de ansiedade. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Tenham fé em Deus. Beleza, galera? Eu sempre deixo um versículo, para quem me conhece sabe. Olha esse versículo, gente. Não estejais inquietos por coisa alguma, não esteja inquieto para a sua prova, você fez a sua parte. Vá confiante em Deus e confie em você também, que já deu tudo certo. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4:6. Pessoal, vão em paz para a prova de vocês. Não duvidem, porque vocês fizeram a parte de vocês, pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Amém, pessoal? Vamos lá, então? Material dedicado a Deus, aula dedicada a Deus. Vamos lá ver um pouquinho do que trata essa legislação. Galera, presta atenção. Deixa eu aqui adicionar, que eu vou usar o quadro, tá? E eu quero que vocês acompanhem comigo. Presta atenção. Quando nós falamos de Estatuto do Servidor, o que nós temos como base, galera? Nós temos como base alguns artigos muito importantes, algumas legislações muito importantes. Primeira delas, Constituição Federal. Gente, quando nós falamos de Estatuto de Servidor, nós estamos falando de legislações que vão além do Estatuto. Então, além do Estatuto do Servidor, nós temos outras legislações, outros artigos que também precisam ser analisados. Então, vamos lá. Dentro da Constituição, nós temos o famoso artigo 37, o artigo 41. O artigo 37, galera, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar basicamente do concurso público, beleza? Vai falar de questões de provimento, vai falar de questões de nomeação, de cargo público, vai falar de emprego público, de cargos em comissão, que são os cargos comissionados. E o artigo 41 da Constituição, ele vai falar do famoso estágio probatório. Beleza? Maravilha. Outra legislação que eu também considero de extrema importância é a conhecidíssima Lei 8.112, que trata, pessoal, nada mais, nada menos do que o Estatuto do Servidor, de uma forma geral. Beleza? Maravilha. Bom, também vou colocar aqui, né, o Estatuto do Servidor. Galera, quando nós falamos do artigo 37 e o artigo 41 da Constituição, por que eu falo desses dois artigos da Constituição Federal? Porque se você pega esses dois artigos da Constituição falando para vocês. Se você, deixa eu até aqui pegar minha Constituição. Deixa eu fechar aqui a minha câmera. Eu vou pegar a minha Constituição, que está aqui bem próximo de mim. Pronto. Peguei a minha Constituição, galera. Ó, eu vou aqui no artigo 37. No artigo 37 da Constituição, olha o que nós temos. Nós temos exatamente
exatamente 16 parágrafos, só para você entender. Olha para você ver. Artigo 37. O artigo 37, ele vai falar da investidura em cargo público, ele vai falar dos princípios da administração pública. Então, o artigo 37 da Constituição, se você tem ele na cabeça, você tem meio caminho andado. Porque eu costumo falar que quando você trata de Estatuto do Servidor, pessoal, basicamente é Constituição Federal resumida naquele estatuto. Constituição no seu sentido de servidor, cargo, emprego público, tudo que nós vamos falar aqui, você vai ver que está exatamente aqui. Artigo 37 da Constituição. Beleza? Maravilha. Bom, galera, artigo 1º. O artigo 1º do Estatuto do Servidor de Lins, ele vai falar o seguinte, que essa lei, ela vai disciplinar o quê? Ela vai disciplinar os direitos, as responsabilidades e deveres a que submetem os funcionários da Prefeitura e da Câmara do município de Lins. Pessoal, presta atenção. Eu costumo falar que cargo público é uma caixinha. Pensa numa caixinha de bombom. É uma caixinha. E quando você compra um bombom no mercado, você quer ter o que lá dentro? Os bombons. Você não vai querer a caixa vazia. Então, quando você está falando de cargo público, quando você está falando de função, enfim, você está falando de um conjunto. E esse conjunto tem responsabilidades e tem deveres. Eu costumo até dar um exemplo brincando. Aqui em casa, eu e os meus pais. E aí minha mãe, ela gosta muito de gato. E aí o que ela queria muito adotar um gato? O que meu pai falou com ela? Olha, falou com a minha mãe, ó, você vai adotar, só que não é simplesmente você ter o gato, você tem que ter o gato, mas você tem que cuidar, comprar areia, comprar comida. Então, é um pacote, né? É um pacote, não é só o fato de ter o gato. Aqui é a mesma coisa. Não é o fato só, eu sou servidor. Eu sou servidor e acabou, ponto final, vou embora, vou seguir minha vida. Não, você tem responsabilidades e você tem deveres. E é para isso que o Estatuto ele vem consolidar essas responsabilidades e esses deveres. Beleza? Maravilha. E aí o artigo 2º ele vem trazendo para a gente uma definição bem legal. Ele vai basicamente distinguir, ele vai destrinchar algumas nomenclaturas muito usadas dentro de cargo público, dentro da administração como um todo. Primeiro deles, funcionário público, cargo público, vencimento, remuneração, classe, carreira e quadro. Vou voltar aqui para o nosso, eu costumo chamar de lousa mágica, que eu quero conversar com vocês uma coisa. Pessoal, quando nós estamos falando de servidor, eu tenho certeza que já passou na sua mente assim, nossa, mas o que é servidor? O que é cargo? O que é empregado público? Enfim, né? Eu tenho certeza que você já pensou várias coisas assim. Então, vamos lá. Quando nós falamos de cargo público, emprego, função, enfim, são realmente várias nomenclaturas. O que nós precisamos entender? Gente, o que existe de fato e de verdade? Existe os chamados, tudo começa aqui, ó, agentes públicos. Os agentes públicos. Tudo começa aqui. Por quê? Pessoal, o agente público nada mais é do que gênero. Eu falava isso com alguns alunos na terça-feira, eu tive uma turma na terça-feira, não aqui do Desafiando Concursos, mas eu tive uma turma de alunos na terça-feira em que a gente conversava sobre isso. Então, o que nós temos? Nós temos agentes públicos, que é o gênero. É como se eu falasse para vocês assim, olha, agente público é a caixinha. Agente público é a caixinha que lá dentro eu vou ter vários bombons. Então, ó,
quando eu falo de agente público, eu falo que ele é um gênero. Se agente público gênero, eu vou ter o que dentro do gênero? As espécies. Então vamos lá. Dentro do conceito de agente público, eu posso ter esse agente temporário, temporariamente, ou definitivamente. Beleza? Por quê? Pensa só. Agente público. Agente público é aquele que, de alguma forma, vai colaborar para a administração. Pensa só, nós vamos falar isso mais à frente, mas só para você já ir pensando. Sabe o mesário em época de eleição? Aquele mesário, ele é um agente. Só que ele é um agente o quê? Temporário. Ele é um agente temporário. Se ele exerce alguma coisa naquele período, eu vou dizer que ele está exercendo uma função. E essa função, ela pode ser remunerada ou não remunerada. Não remunerada. Por quê? Gente, se eu falo do mesário, eu falo que o mesário ele está sendo remunerado ou não? Não. A gente chama de agente honorífico. Vamos pensar assim, como se fosse assim, é uma honra para aquela pessoa. Então ele não está sendo remunerado. Por isso que a função ela pode ser remunerada ou não. Exemplo de uma função remunerada, o servidor público ele está sendo remunerado. Você concorda comigo? Sim ou não? Ele está sendo remunerado. Então, a função ela pode ser remunerada ou não remunerada. Bacana? Por quê? Porque quando eu estou falando de agente público, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu só, aqui, pronto. Eu tenho como gênero o servidor público. Eu tenho como gênero o empregado público. Deixa eu apagar aqui. Empregado público. Eu tenho aqui os comissionados, né? Que são os cargos em comissão, de chefia, assessoramento. Tem os temporários, né? Enfim. Então, esses aqui são o quê? São as espécies. Agente. Ah, tá. Aqui também, ó, eu tenho os agentes políticos. Então, aqui eu tenho o quê? Então, eu tenho espécies dentro do gênero. Então, o gênero eu tenho como os agentes públicos. E a espécie eu tenho servidor. Concorda comigo? Eu tenho empregado público, eu tenho aqueles de cargos comissionados, os cargos em comissão, né? Os cargos de função, chefia, assessoramento. Ali entra os agentes políticos. Então, eu tenho uma caixinha. Por que isso é muito interessante? Porque o fato de ter agente, a pessoa pode pensar assim: agente público é todo aquele que é um servidor, por exemplo. Não, nem sempre. O agente público, exemplo, um estagiário. Eu posso ter um estagiário que recebe da administração ou não. Então,
o agente não significa dizer que ele é um servidor, que ele é um empregado público, que ele exerce um cargo em comissão. Negativo. Eu posso estar falando de uma pessoa, exemplo, jurados. Eles não recebem, é temporário. Aí eu entro num tópico aqui muito importante. Falava isso com os alunos também, presta atenção. Quero que você preste muita atenção nisso aqui que eu vou escrever. Já foi questão de prova, a VUNESP já cobrou. Presta atenção. Presta muita atenção. Todo cargo público tem função. Presta atenção nisso aqui que eu estou escrevendo. Se puder, anota também. Nada de ficar conversando enquanto está assistindo a aula. Presta muita atenção. Mas nem toda função está dentro de um cargo. Presta muita atenção nisso aqui que eu coloquei. Já foi questão da VUNESP. Pessoal, presta atenção nisso aqui, ó. Todo cargo público, tem função. Se eu vir e falo assim, Zezinho é um servidor. Vou até abrir aqui a tela, ó. Se eu falo assim, Zezinho é um servidor. Presta atenção. Se eu falo que o Zezinho é um servidor, eu falo que ele exerce o quê dentro do cargo dele? Uma função. O cargo dele tem função. Ele tem que exercer função dentro do cargo dele. Fato. Só que nem toda função está dentro de um cargo. Ou seja, nem todo mundo que exerce função está incumbido de um cargo público. Quer um exemplo? O mesário. O mesário está exercendo função, mas o mesário não tem cargo público. Entendeu? O mesário, ele está ajudando, ele está colaborando com a administração, mas ele tem cargo público? Ele passou em um concurso? Não. Então, ele não tem cargo, ele só tem função. Por isso que a gente fala que todo cargo se exerce uma função, mas nem toda função exercida está dentro de um cargo. Tá entendendo? Sim ou não? Eu quero que vocês saiam dessa aula com isso na cabeça, porque eu já vi VUNESP cobrando. Eu já vi uma questão da VUNESP assim. Falava lá que como que era? Que toda função estava dentro de um cargo. Não. Alguma coisa assim que foi falado. Não. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem-se um cargo por trás. Exemplo, o mesário exerce função, mas ele não tem cargo público. Um estagiário exerce uma função, mas ele não tem cargo público. É temporário. Começa, exemplo, um estagiário, começa, mas depois de o tempo médio, assim, mais ou menos, são 2 anos, então depois de 2 anos acaba. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Então, o funcionário público é a pessoa legalmente investida no cargo público. Por que pessoa legalmente investida em cargo público? Pessoal, porque quando você fala das formas de investimento, que são as formas de provimento, sempre você tem requisitos pré-estabelecidos em lei. Então, por exemplo, a lei vira para você e fala assim, olha, para esse um exemplo, né? Para esse cargo aqui tem que ter essa formação. Então, se a pessoa ela está investida naquele cargo, entenda-se que ele seguiu ou ela seguiu todos os requisitos em lei. Beleza? Então, o funcionário é a pessoa que ela está investida em cargo público. Cargo
público e não emprego público. Mais à frente nós vamos diferenciar esses dois. O que é o cargo público, o que é o emprego público, o que é o servidor para o empregado e o que é o regime estatutário para o regime seletista, que foi inclusive pedido na sua prova lá na parte da administração pública. Então, o funcionário é aquele que ele está investido em cargo público. Então, se ele está investido em cargo público, entende-se que ele prestou concurso, foi aprovado. Nós vamos também depois falar dos passos, tá? Do passo a passo para se atingir a estabilidade, etc. Essa aula vai ficar bem completa. Cargo em comissão. Cargo em comissão precisa-se de concurso público? Sim ou não? Não, o artigo 37 da Constituição, inciso 2, livre nomeação e livre exoneração. Mas, quando nós estamos falando de cargo, presta muita atenção, quando nós estamos falando de cargo público, quando nós estamos falando do cargo em si, concurso, os cargos em comissão, não. Quando eu falo, presta atenção, quando eu falo num cargo de uma função de confiança, ali eu já tenho que ter obrigatoriamente uma pessoa que já está no exercício público. Quando são os cargos comissionados, independentemente se vai ser ou não alguém que já é servidor, mas os cargos de confiança, na função de confiança, obrigatoriamente eu tenho que ter, exercendo aquele cargo, uma pessoa que já é da administração pública, que já faz parte, já é um servidor da administração pública. Beleza? Maravilha. Gente, deixa eu pegar aqui minha água. Tá bem aqui atrás. Atrás não, né? Na frente aqui, só um minutinho, tá? Pronto. Bom, vamos lá. Cargo público, então. O que é cargo público, gente? Cargo público é um conjunto, é aquela caixinha de atribuições e de responsabilidades. Se eu tenho uma atribuição, o que é uma atribuição? Exemplo, você trabalha numa loja e você, deixa eu ver aqui, você vende algo. Qual que é a sua atribuição? Vender aquilo ali? Então você tem atribuições, você tem que vender aqui, você tem que fazer aquilo. E quais são as suas responsabilidades? O que deriva do seu emprego. Então, por exemplo, se você é um gerente, se você é uma gerente, a responsabilidade, ela vem do que você está exercendo. A sua responsabilidade de gerente é maior do que a responsabilidade de um funcionário. Por quê? Porque a responsabilidade, ela é dada a partir do momento que você exerce alguma coisa. E vai muito depender do grau. Então, a responsabilidade vai derivar dessas atribuições, tá? O cargo público, então, é esse conjunto de atribuições, é esse conjunto de responsabilidades, representado por um lugar. Nesse lugar, você tem os quadros de funcionários criados por lei, vão ter ali a sua denominação própria e as suas atribuições específicas. Vou falar para vocês agora a grande diferenciação de dois conceitos muito importantes para a sua prova. Pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Bom, o que é? Vamos lá. Servidor, né, o funcionário. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu diminuir, na verdade, a caneta, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, servidor aqui. Beleza? Maravilha. O empregado público. Beleza? E o cargo de comissão nós já falamos, né? Bom, primeira diferenciação entre o servidor público e o empregado público. Primeira diferenciação que eu gosto de trazer é o regime jurídico. É o regime jurídico. Regime jurídico. Por quê?
O regime jurídico desses dois aqui difere um do outro. Regime jurídico é o que vai, legalmente falando, o que vai cuidar, o que vai tratar dos assuntos daqueles do estabilidade. Então, a lei vai trazer estabilidade. Isso é o regime jurídico. O regime jurídico, basicamente, é a lei que vai cuidar daquele agente público. Então, o jurídico do servidor público é o regime que nós chamamos de estatutário. Estatutário. O que é o estatutário? Que regime é esse, Rebeca? O que é isso, estatutário? Nada mais é do que o estatuto do servidor. O regime jurídico do servidor público é o estatuto do servidor. Por isso que nós estamos, nesse exato momento, analisando toda essa legislação. Beleza? Maravilha. E agora, qual é o regime jurídico do empregado público? O regime jurídico dele é o seletista. Como assim seletista? O que é isso, Rebeca? Nunca ouvi falar, muito prazer. Gente, o regime seletista é o regime jurídico da CLT. Então, no servidor, para o servidor público, é o estatuto do servidor que vai cuidar dele, que vai falar dele, que vai falar assim, olha, você vai se aposentar tanto, olha, você vai adquirir estabilidade a partir disso, olha, vai acontecer isso com você. É o estatuto do servidor. Já com o empregado público, não. Com o empregado público, quem vai cuidar? Então, é a CLT que vai cuidar dele, que vai tratar dele. É a CLT. Ou seja, no emprego público, você tem o contrato. O regime que rege aquela relação é um contrato. Enquanto que no servidor, né, é a nomeação, enfim. No emprego público, você tem o quê? Você tem um contrato. Beleza? Maravilha. Outra diferenciação muito nítida entre esses dois, no servidor público, é que ele exerce o quê? Cargo público. E o empregado, ele exerce o emprego público. Beleza? Outra diferenciação. Quando você fala de servidor, então, por exemplo, Zezinho, ele fez o concurso, foi aprovado, tá feliz da vida, enfim, né, o sonho dele, etc. Quando você fala que o Zezinho foi aprovado no concurso e que ele passou, legal. Eu te pergunto, ele tem estabilidade? O que você acha, sim ou não? Não, ele ainda não tem estabilidade. Porque para se ter estabilidade, é necessário que o servidor ele tenha passado pelo quê? Pelo que nós chamamos de estágio probatório. O estágio probatório, nós ainda vamos falar dele de uma forma mais específica, mas o estágio probatório nada mais é do que o período de efetivo exercício, período de 3 anos, está lá no artigo 41 da Constituição, 3 anos de efetivo exercício, em que o servidor ele é examinado, ele é como se fosse pensa só, como se fosse uma prova, né? O exercício dele observado, ele passa por uma avaliação periódica para ver, nossa, peraí, o Zezinho, poxa, o Zezinho é pontual, o Zezinho é responsável, ou, nossa, mas o Zezinho, ele não tem compromisso com o serviço público, o Zezinho, ele chega a hora que quer, enfim. Então, esses pontos são analisados para que a pessoa venha adquirir estabilidade. Só que esse ponto, ele só é visto aqui para o servidor. Então, o servidor, ele passa pelo estágio probatório.
Já no emprego público não tem estágio probatório. Por quê? Pessoal, o estágio probatório ele tem a finalidade única de aprovar ou reprovar aquele servidor para que, né, para saber se ele vai ou não adquirir o quê? Estabilidade. Estabilidade. Ou seja, o servidor ele só adquire estabilidade se ele é aprovado no estágio probatório, que é o efetivo exercício de 3 anos. Se o servidor público passa pelo estágio probatório, é porque ele tem direito à estabilidade. Aí depende se ele vai ou não ser aprovado no estágio probatório. Eu costumo falar com os meus alunos que a estabilidade ela não vem automática, ela só vem decorrente da aprovação do estágio probatório. Agora, no emprego público, se eu não tenho estágio probatório, significa dizer que no emprego público você não tem o quê? Você não tem estabilidade. Beleza? Então, para o empregado público, ele não tem estágio probatório, ele não tem direito à estabilidade. Isso é cobrado pela VUNESP? Sim ou não? Ou talvez sim, e muito. Vocês vão ver que no final da aula eu trouxe algumas questões e vocês vão ver umas 2, 3 questões desse jeito. O empregado público tem direito à estabilidade. Não tem. Não tem. Ele não passa pelo estágio probatório justamente porque ele não tem direito à estabilidade. Ele não tem. Beleza? Maravilha. Outro ponto muito importante é acerca da justiça. Se o servidor ele tem algum problema e precisa acionar a justiça, quem que ele vai acionar? A justiça comum. A justiça comum. Agora, se o empregado público ele precisa acionar a justiça, qual justiça ele vai acionar? A justiça do trabalho. Por que a justiça do trabalho, Rebeca? Qual que é o regime dele? CLT. O regime dele é CLT. Ou seja, ele tem um contrato, é seletista. Beleza? Maravilha. Bom, vimos então que o cargo público, vimos a diferenciação. Uma coisa é cargo, outra coisa é emprego público. Cargo público você tem efetivado pelo funcionário público servidor. Já o emprego público, quem ocupa o emprego público? O empregado público. Se eu falo do servidor, se eu falo do funcionário, ele tem qual regime? Regime estatutário, que é o regime do estatuto. Se eu falo do emprego público, do empregado público, qual é o regime? Regime seletista, ou seja, contrato, que é pela CLT. E aí você vai me perguntar o seguinte, Rebeca, fala uma coisa. Como que se ingressa no emprego público? Porque nós falamos que é um contrato, certo? Só que tanto o cargo público quanto o emprego público, a forma de ingresso é por meio do concurso público. Beleza? Tanto para se ingressar no cargo quanto para se ingressar no emprego público, você tem um concurso público. O que não é por concurso público, já falei, mas vou repetir. Cargos em comissão e função de confiança. Beleza? Maravilha. Bom, pessoal, aqui vai falar acerca do vencimento e a remuneração. O que é o vencimento, gente? O vencimento nada mais é do que a retribuição pecuniária, né, dinheiro. Só que essa retribuição do vencimento, ela já é fixada em lei. Beleza? Lei complementar. Já a remuneração é a retribuição pecuniária básica acrescentada, ou seja, acrescida do vencimento. Ou seja, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias. Beleza? Classe.
Classe é o agrupamento dos cargos de natureza igual e com as atribuições assemelhadas ou correlatas. Eu tenho, inclusive, o seguinte exemplo para uns alunos. Pensa só, você reúne em uma sala todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, com idades parecidas. Perceba, você ajuntou em uma classe, ajuntou numa turma, pessoas do mesmo nível, do mesmo grau de escolaridade, com idades aproximadas. Percebeu? Você juntou pessoas que possuem ali o mesmo nível, o nível parecido de grau de instrução, de escolaridade. É basicamente isso, tá? Carreira. Carreira nada mais é do que o conjunto dessas classes de natureza de trabalho igual ou correlata. Só que aqui já é escalonado de acordo com a responsabilidade e a complexidade dessas tarefas. Então, é como se eu pegasse a classe de alunos que eu reuni, todos os alunos do primeiro ano do ensino médio com idades parecidas. É como se eu pegasse essa classe e escalonasse do aluno mais novo para o mais velho, por exemplo. Então, eu estou escalonando. Aí vai o mais novo até chegar no aluno mais velho. Perceba, a classe continua a mesma. A única coisa que eu fiz foi colocar de forma escalonada a questão da idade. Aqui no serviço público, na carreira, eu tenho esse nível escalonado, mas de acordo com a responsabilidade e complexidade das tarefas. Então, por exemplo, as responsabilidades mais simples, embaixo, aí vai subindo. Então, escalonada, tá? Quadro. Quadro é o conjunto de cargos que integram toda a estrutura dos poderes executivo e legislativo. Rebeca, cadê o judiciário? Aguenta um pouquinho, porque lá na lei orgânica a gente vai falar sobre isso, tá bom? E eu quero espirrar, gente. Ai, não espirrei. Pera. Ai, se eu espirrar, espirrei, gente. Enfim. Vamos lá, ó. Aí eu quero espirrar. Ai, gente, espirrei, desculpa. Espirrei. Devia ter fechado o microfone, né? Mas enfim, gente. Eu sou assim mesmo. É emoção, né? Ó. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho, tá? Eu tô gravando essa aula. Tem trânsito. Tô gravando essa aula à noite para soltar ela de manhã. Tá? E olha que já são quase 10h30 da noite. O trânsito tá intenso ainda. Vamos lá, ó. Artigo 3º. Tá, mas vocês vão estar assistindo essa aula aqui, eu vou estar respondendo no chat se vocês tiverem dúvidas, tá? Por isso eu gosto de soltar ela ao vivo, que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou respondendo simultaneamente no chat. Artigo 3º. Artigo 3º vai dizer que os cargos públicos correspondem às referências numéricas seguidas de letra em ordem alfabética indicadora de graus. Aí que já vai falar mais de uma questão organizacional dos graus, mas se você quiser tirar uma foto, um print aí da tela, fica à vontade. Pronto, deu tempo, né? Bom, agora nós vamos falar de um assunto que eu simplesmente amo. Amo, amo, amo. Vamos começar a falar dos provimentos, vacância, como que se ingressa no cargo, enfim, todos esses pontos, tá? Presta atenção. Gente, primeiro ponto. Todas as atribuições dos cargos, elas serão dadas por lei, beleza? Agora, eu não posso chegar para o funcionário público e atribuir a ele uma atribuição diferente daquele que ele exerce. É como se eu, exemplo, né? Como se alguém chegasse para mim e falasse assim, Rebeca, você vai dar aula de matemática. Atribuição totalmente diferente daquilo que é a minha realidade, né? Claro, você tem as exceções, você tem. A exceção, exemplo, quando trata de funções correlatas. Acontece, por exemplo, em alguns órgãos públicos, por exemplo, um servidor saiu de férias.
Aí vem uma outra pessoa daquele mesmo órgão público e vem substituindo. Ah, Rebeca, mas eu não posso atribuir um funcionário público serviço diverso daquele que ele presta. De fato, você não está errado. Só que, perceba, as funções entre tanto o que saiu em férias quanto aquele que foi substituí-lo, as funções são correlatas, ou seja, as funções são parecidas. Beleza? As funções são parecidas, tá? Bom, provimento. Eu amo, gente, amo. Vou até aqui para o meu quadrinho. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu amo tratar de provimento. Amo, gente. Bom, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Bom, galera, acompanha comigo aí na sua tela. Quando nós falamos de... Vou falar no sentido geral, tá? Quando nós falamos do cargo público, qual é a ordem? Deixa eu colocar só a ordem aqui. Qual é a ordem? Primeiro ponto. Você tem, então, obviamente, a aprovação em concurso, em prova de concurso. Diga-se de passagem, prova de concurso, eu tenho tanto prova, no caso a objetiva, né? Ou provas e títulos. Beleza? Bom, depois, o que você tem após a aprovação? Aí você fala, professora, a alegria realmente de ter passado. O que vai vir aqui agora? Vai vir o que a gente chama de forma de provimento. Forma de provimento. Se é a pessoa que foi aprovada agora no concurso, tá feliz, contente da vida, tá numa alegria só, presta atenção, por favor, presta muita atenção nisso aqui. Se é uma pessoa que passou agora no concurso, ela nunca teve contato com a administração, o que ela vai ser? Qual que é a forma de provimento dela? Nomeação. Por quê? A nomeação, que a gente chama, é a forma... Anota aí, por favor. A nomeação é a forma originária de provimento. Ou seja, é quando a pessoa, ela nunca teve contato com a administração, ela nunca foi servidor público. É a primeira vez que ela passa num concurso, que ela sai bem naquela prova, faz a sua prova, é a primeira vez que ela é aprovada no concurso. Então, a forma de provimento é a nomeação. Aí eu vou te perguntar, o que é provimento? Provimento nada mais é, anota para mim, por favor, do que forma de ingresso. Isso aqui é um R, tá? Era para ser um R. Forma de ingresso na administração pública. Eu costumo brincar assim, costumo dizer assim, forma de provimento é isso aqui, ó. Vamos supor. Eu e você, nós estamos, eu, você e mais 5 alunos, por exemplo. Vamos supor, eu e mais 9 alunos, melhor dizendo. Nós estamos em um shopping, tá? E aí, todos nós queremos chegar até a praça de alimentação. Todos têm o foco de praça de alimentação, tá? E aí, o que acontece? Eu viro e falo assim, gente, ó, tem 3 formas de nós chegarmos. Primeira forma, pela escada.
Segunda forma, pela rampa rolante, a rampa, né? E terceiro, pela escada rolante. Ou seja, todos nós queremos chegar aonde? À praça de alimentação. Só que eu tenho, três não, eu tenho 4 opções, que a última opção é o elevador. Então, eu tenho escada, rampa, a escada rolante e o elevador. São 4 formas que nós temos de chegar à praça de alimentação. Eu costumo dizer que, então, uma dessas 4 formas é uma das formas de provimento para se alcançar o exercício público. Por quê? Cada pessoa, ela vai ingressar na administração de uma forma. Nós vamos ver isso mais à frente, não é só pela nomeação. A nomeação é para aquela pessoa que está entrando agora, é o primeiro provimento dela. Ela nunca esteve na administração antes. Aí a forma é nomeação, porque é o provimento originário. A gente chama de provimento originário, beleza? Maravilha. Bom, ainda falando, né, em quais são as formas, né, as formas não, qual a ordem de se alcançar, né, o exercício. Depois você tem o quê? A posse, que nada mais é do que a assinatura do termo. Quando de fato se torna um servidor, a assinatura do termo, né? Bem, o termo de responsabilidade, etc. E aí, depois vem o exercício. E aí, foi o que eu falei para vocês. O exercício aqui, aí você tem os 3 anos iniciais, que é destinado para o estágio probatório. Beleza? Maravilha. Mas basicamente, então, essas são as formas, no caso, né, a ordem de ingresso. Beleza? Maravilha. Bom, estava falando com vocês, então, provimento. Provimento, então, gente, é um ato administrativo no qual se preenche um cargo público. Então, presta atenção. O provimento, por que é como se preenche um cargo público? Porque se o cargo... pensa comigo. Se tem um certame de um concurso aberto, é porque eu preciso preencher cargos que estão vazios. Então, a forma de ingresso, a primeira investidura é o quê? É nomeação. Então, a nomeação, ela vai preencher aquele cargo que está vazio, beleza? Agora, esse provimento, ele vai se dar, então, obviamente, por um ato de uma autoridade competente, tá? Bom, aqui, o que nós vamos ter agora? Deixa eu deixar a tela assim, que eu acho que vai ser melhor para vocês. O que nós temos aqui agora? Os requisitos obrigatórios para o preenchimento dos cargos públicos. Então, basicamente, os cargos, eles são acessíveis aos brasileiros, estrangeiros, etc. Claro, sempre na forma da lei, beleza? Então, obviamente, precisa ter sido habilitado num concurso. Agora, se eu estou falando de um cargo em comissão, não, mas quando você fala de para preencher um cargo público ter sido aprovado, precisa estar em gozo dos direitos políticos, precisa estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tem que ter boa saúde, gozar de uma boa saúde física e mental comprovada em exame médico, possuir habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo e atender às condições especiais escritas em lei para o provimento de cargo. Pessoal, presta atenção. O fato de nós termos esses requisitos aqui no artigo 7º
não significa dizer que outros requisitos não venham ser solicitados. Exemplo, se a pessoa vai preencher um cargo que ela precisa de ter, por exemplo, nível superior, ela não pode virar e falar assim, não, isso é injusto. Porque lá no artigo 7º da minha lei, no meu Estatuto do Servidor, não fala nada de ter que ter ensino superior. Só que ela se esquece que a natureza do cargo pode gerar outros requisitos que a lei não trouxe. Você concorda comigo? Sim ou não? Então, o cargo que ela exerce pode sim cobrar dela outros requisitos, não tem nada a ver, não tem problema algum. Beleza? Bom, o artigo 8º vem falando, então, como os cargos serão providos, ou seja, como os cargos, então, quando nós estamos falando de provimento, deixa eu trocar aqui a cor. Quando nós estamos falando de provimento, eu estou falando então do quê? O que eu estou falando? De como se preenche. Peraí, preenche não. Vou colocar assim, ó. Provimento. Forma de se ocupar um cargo que se encontra vazio. Então, o provimento nada mais é do que uma forma de se ocupar, de se preencher um cargo que está vazio. Beleza? Maravilha. Quer um exemplo? Só para você entender, assim, é um exemplo que não é do serviço público, mas para você entender. Se você entrega currículo numa loja e a loja te chama e te contrata, por que ele te contratou? Porque provavelmente aquele cargo que você agora passa a ocupar estava vazio. Exemplo, você é da área da comunicação. Aí você vai numa empresa, entrega seu currículo e eles te chamam. Aí você fica sabendo, porque a pessoa que estava aí no seu cargo, ela foi mandada embora. Pensa, você está ocupando o cargo em que uma pessoa estava ocupando anteriormente de você, só que esse cargo estava vazio porque ela foi mandada embora. Então, você está provendo, você está ocupando o cargo que estava vazio, porque a outra pessoa foi mandada embora. Como se fosse isso, tá? Nesse caso aqui, pessoal, quais são as formas de provimento? A nomeação é considerado como forma originária, ou seja, primeiro ingresso daquela pessoa no serviço público. Já a reintegração, a reversão, o aproveitamento, a transferência, a mobilidade horizontal e a progressão funcional são considerados como formas secundárias de provimento, ou seja, é quando aquela pessoa ela já faz parte da administração pública, mas por algum motivo ela deixou de fazer parte da administração pública, por algum motivo ela não faz parte mais da administração pública, só que aí ela volta. Beleza? Vamos ver cada um desses. E só para falar com vocês, tanto a progressão quanto a transferência, ao mesmo tempo em que você está ocupando um cargo, está também acontecendo a vacância. Por quê? Transferência, por exemplo. Um exemplo, eu vou ser transferida para um outro cargo. Pensa, eu vou para um outro cargo, mas o cargo que eu estava ocupando agora fica vazio. Por exemplo, vamos supor, você trabalha em uma loja e aí
o seu gerente fala assim: olha, fulano, nós vamos te transferir para nossa outra loja. Você vai sair daqui da loja A e vai ser transferida para a loja B. A loja A em que você estava, o seu cargo lá vai ficar vazio, porque você foi transferida. Então, provavelmente alguém vai ser chamado para ficar no seu lugar. Por quê? Porque o cargo que você ocupava na loja A ficou vazio porque você foi transferida para uma outra loja. Beleza? Bom, nomeação, então, a nomeação é o provimento originário, né? Que vem por meio ali do primeiro ingresso no cargo público. Zezinho passou, tá todo feliz, alegre, contente. Nossa, já tá ligando para a família, vizinho, todo mundo já sabe que ele passou. Papagaio, cachorro, gato, enfim. Todo mundo sabe que ele passou. Quase que eu arranco aqui meu microfone. Deixa eu arrumar meu microfone, gente. Fiquei tão empolgada aqui com o Zezinho. E aí, deixa eu aqui arrumar, peraí. Pronto. E aí, é a nomeação. Por quê? Porque é a primeira vez que ele está ocupando um cargo. Beleza. Como que se dá a nomeação? Tanto no cargo efetivo, que é no cargo em que a pessoa foi, prestou concurso, passou, ou nos cargos em comissão. Beleza? Maravilha. Já a reintegração é assim, ó. Reintegração já é forma secundária de provimento. Pensa só. O Mévio foi demitido da administração, tá? O Mévio foi demitido, ele ficou extremamente chateado, ele falou, nossa, tudo bem, eu fui demitido, fazer o quê? Tem que aceitar. Só que aí, passou um tempo, e essa demissão do Mévio, ela foi anulada por uma decisão administrativa ou judicial. Então, veio um exemplo, veio uma decisão judicial que anulou essa demissão dele. Por quê? Porque foi injusta a demissão dele. Ele não deveria ter sido demitido. Beleza. O que vai acontecer com o Mévio? O Mévio vai voltar porque a demissão dele foi anulada por uma decisão administrativa ou judicial. Nesse caso, ele vai ter direito ao ressarcimento daquilo que ele deixou de ganhar, porque a demissão dele foi injusta. Então, diga-se de passagem, ele não deveria ter sido demitido. Então, aquilo que ele deixou de ganhar, ele precisa ter o ressarcimento. Só que o que acontece? O que acontece? Deixa eu fazer o desenho, eu acho que fica melhor. Eu acho que nesse caso aqui vai ficar melhor. Vamos lá. Bom, eu estou falando então, ó, o cargo A. Beleza? Cargo A. O cargo A, então, era ocupado aqui, né, pelo Mévio. Vocês estão vendo, gente, a minha tela? Deixa eu ver. Não, estão vendo minha tela. E aí, Mévio, então, ele é demitido. Infelizmente, demitido. Mévio ficou triste. Beleza. Só que quando o Mévio foi demitido, o que acontece? O cargo A foi demitido junto com ele, gente? Não. O cargo A agora está sendo ocupado pelo Zeca. O Zeca está ocupando agora o cargo que era do Mévio, porque o Mévio foi demitido, mas o cargo não foi demitido junto com ele. Alguém precisava ocupar o cargo dele. Só que aí o Zeca, agora ele está ocupando o cargo do Mévio, porque o Mévio foi demitido. Aí o Zeca tá lá, nossa, que legal, bacana, eu tô aqui ocupando um cargo, tudo bem, né, que era do Mévio, mas eu não posso fazer nada, o Mévio foi demitido. Passa lá 1 mês, 2 meses, enfim. E aí a administração chama o Mévio de volta. Por quê? Porque uma decisão
administrativa ou judicial anula a demissão dele. Então, uma decisão administrativa judicial anulou a demissão do médico. Aí o que vai acontecer? Aí o Zeca vai olhar, vai falar assim, eita, agora a coisa tá... Sim, porque a demissão do Mévio foi anulada. Eu estou ocupando o cargo que era do Mévio. Se a demissão do Mévio foi anulada, o Mévio vai voltar para esse cargo aqui. O que vai ser de mim? Então, Zeca, o que vai acontecer? O Zeca vai ter que deixar o cargo A. Zeca vai ter que deixar o cargo A. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O cargo A, ele passa novamente ser ocupado por Mévio. Beleza? Então, o cargo A, ele novamente é ocupado pelo Mévio. Mas aí eu te pergunto, o que acontece com Zeca? E aí? O que vai acontecer com essa pessoinha aqui que ficou triste? E aí, gente? O que vai acontecer com o Zeca? Presta atenção. O Zeca, ou ele vai ser reconduzido para o cargo de origem dele. Então, vamos supor que antes de ocupar o cargo A, ele ocupava o cargo F. Ele vai voltar para o cargo F, tá? Ou ele vai ser aproveitado em um outro cargo, é como se fosse assim, ó. Ô Zeca, agora que você não está ocupando o cargo A, o cargo G está vazio, vai para lá. Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou ele pode ser colocado em disponibilidade. Quando que ele vai ser colocado, vai ser posto em disponibilidade? Quando não houver cargo nenhum para ele. Poxa, ô Zeca, desculpa, não tem cargo para você, você vai ser posto em disponibilidade. Por quê? Não tem cargo para ele. Vamos supor que o cargo originário dele, o cargo que ele ocupou pela primeira vez em que ele entrou na administração, vamos supor que o cargo dele foi declarado extinto. Vamos supor que não tem nenhum cargo vago que ele possa ocupar, então ele vai ser posto em disponibilidade até que venha surgir um cargo com uma vaga. Beleza? Bom, já a reversão, que é a outra forma de provimento, tá? Derivado, é o retorno do funcionário aposentado por uma determinação. Então, vamos imaginar que Luiz ele foi aposentado, mas a aposentadoria dele foi indevida. Enfim, ele não deveria ter sido aposentado. Então, a reversão é a volta desse aposentado, tá? Já o aproveitamento, exemplo, lembra que eu falei que o Zeca ele pode ser colocado em disponibilidade caso não haja nenhum outro cargo para ele? Sim. Vamos supor que depois de um tempo abra, né, fica vago o cargo H. E aí o que vai acontecer com o Zeca? O Zeca vai ser colocado, ele vai ser aproveitado no cargo H, que é a volta do funcionário que estava em disponibilidade, aguardando o serviço público, um cargo, enfim, aí ele volta para um outro cargo que é chamado de aproveitamento. Ele é aproveitado em um outro cargo, beleza? Bom, galera, nomeação, então, nós já vimos que é um ato administrativo no cargo público, tá? Não no emprego público.
Quando que eu tenho nomeação? Os cargos de caráter efetivo, que é quando é preenchido pela aprovação em concurso público, é quando o concurso público é a ponte inicial para que aquela pessoa seja nomeada, ou para os cargos em comissão, os cargos comissionados, beleza? Agora, quando eu falo de nomeação, eu preciso ter a realização de um exame médico, beleza? Então, obviamente, a nomeação vai obedecer sempre à ordem de classificação do concurso, cuja validade ainda esteja em vigor. Beleza? Bom, concurso público. O que é concurso público? É o que você vai fazer amanhã? É o que você vai fazer amanhã. Então, o concurso público é a primeira investidura do provimento. Então, o concurso público, gente, é a ponte. É a ponte, é a prova. É a prova ou provas e títulos, só que o título ele nunca é para reprovar. Então, quando você fala de concurso público, é a ponte inicial entre a pessoa e a futura aprovação dela, o tão sonhado cargo público, tá? Então, obviamente, concurso público, gente, ele vai se reger por um edital. Por quê? Porque o edital ele é a lei do concurso. Então, no edital você tem tudo. Quais são os tipos de prova? Vai ter a prova lá objetiva, vai ter a prova escrita, vai ter uma prova oral, vai ter provas e títulos. Quais são as exigências? Tem que ter formação nisso, isso aqui, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tudo você tem lá. Então, por exemplo, você tem qual o conteúdo programático daquele edital? Quando que é minha prova? Qual é o horário? O que eu tenho que levar? Por exemplo, tá? E aí, o que acontece? No edital, você tem lá especificando o diploma necessário para o desempenho da função daquele cargo, qual que é a formação daquela pessoa, a experiência dela, a capacidade física e mental, a idade mínima fixada. Então, do mesmo jeito que a lei ela precisa ser analisada diariamente, o edital é a lei do concurso. O que está no edital é o que vai seguir no concurso. Eu tenho que observar o edital para poder fazer a minha prova, beleza? Bom, a indicação do tipo e do conteúdo das provas. Então, vai ser uma prova objetiva e uma prova escrita? O que vai ser cobrado? Vai ser cobrado a Constituição? Vai ser cobrado o Estatuto do Servidor, Lei Orgânica, Código... O que vai ser cobrado na minha prova? Como que é a forma de julgamento das provas e títulos? Porque tem, principalmente quando é prova de título, tem lá a pontuação, que vai ter mais peso. Critério de habilitação e classificação e o prazo de validade do certame. Isso tudo vai estar na onde? No edital, que é a lei do concurso, beleza? Bom, todas as normas gerais para que seja realizado o concurso serão estabelecidas em lei municipal específica, beleza? Gente, o artigo 13, ele cai muito em prova. Está na Constituição Federal. Qual que é o prazo de validade do concurso? Até 2 anos. Só que esses 2 anos pode ser prorrogável uma vez por igual período, beleza? Agora, o concurso, quando ele estiver aberto, ele deve ser homologado dentro de 6 meses, contado da data de encerramento da inscrição, salvo se impedimento justificado forçar a dilatação do prazo, ou seja, forçar a prorrogação desse prazo, né? Aumentar o prazo. Vamos resolver algumas questões? Só que a nossa aula ainda não acabou. Primeira questão. Em conformidade com a lei, o concurso público terá validade de... Olha o que nós acabamos de falar. Letra A, 2 anos não podendo ser prorrogado. Letra B, até 2 anos podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 3 anos não podendo ser prorrogado. Até 3 anos podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, ou até 4 anos podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E aí? 5 segundos. E aí? Letra B.
Cuidado com a letra E. O prazo de validade não são 4 anos, são 2, podendo ser prorrogado por mais 2. Olha eu com a minha matemática aqui. Podendo ser prorrogado por mais 2, beleza? Maravilha, ó, artigo 13. Também conhecido como instrumento convocatório. O que é convocação? Chamar, né? É o ato que vincula as normas que irão reger o certame. Deve estabelecer os critérios de seleção e regulamentar todo o procedimento a ser seguido. Trata-se, letra A, do concurso público, letra B, da lista de cargos a serem providos, letra C, do ato administrativo de caráter informativo, letra D, do edital do concurso, ou letra E, da banca realizadora do certame? 5 segundos. Letra D, o edital do concurso, que é a lei do concurso público, beleza? Bom, galera, vamos falar agora sobre posse. E eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque a VUNESP, todas as bancas, de uma forma muito geral, gostam muito de confundir posse, nomeação e exercício, que são 3 nomenclaturas distintas diferentes, beleza? O que é posse? Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Voltei. Quando nós estávamos falando da ordem lá do concurso, o que eu falei? Aprovação, beleza? Aprovação. Forma de provimento, que é a nomeação, posse e exercício. Fato. O que é a posse? Gente, a posse é o ato no qual o funcionário ele aceita expressamente as atribuições e os deveres inerentes do seu cargo, ele assina o termo. Então, a posse é quando de fato e de verdade ele está ingressando no cargo público, tanto que ele tem um período para entrar em exercício. Se ele não entra em exercício, ele é o quê? Exonerado. Tchau. Do serviço público, tá? Quem pode dar posse? Prefeito, diretor e assessor e agente político, ou o responsável pelo órgão de pessoal, beleza? Bom, a posse também depende de exame médico admissional, beleza? Agora, o exame médico vai ser realizado pelo médico do trabalho municipal ou aquele contratante, tá? Já o exercício, ele vem depois da posse. Você tem a posse, a pessoa vai assina. Tananã, tananã. Pá. Agora, o que vai de fato materializar as funções dele? O exercício. O exercício efetivo, desempenho das atribuições e deveres daquele cargo. Então, por exemplo, não tem como eu virar e falar assim, eu faço exercício físico se eu nunca peguei o tênis e fui caminhar. Ou seja, não tem como a pessoa falar que é servidor se ela nunca entrou em exercício, tá? Tanto o início quanto se houver alguma interrupção ou reinício pós essa interrupção, são ali registrados no assentamento e também a cassação do exercício, tá? Quem vai autorizar o exercício? O chefe imediato daquele funcionário, que é a autoridade competente. E o exercício precisa ter início no prazo de 30 dias. Esse prazo varia de estatuto para estatuto? Sim, tem estatuto que são 15 dias, por exemplo. Então, ali você tem um prazo entre a posse e o exercício. Porque se a pessoa não entra em exercício, ela é exonerada. Beleza? Inciso 1. Ela vai contar esse prazo da data da posse ou da data de publicação, se eu estiver falando de reintegração, de reversão ou de aproveitamento. Rebeca, posse. A posse ela vai acontecer na nomeação. Se eu estou falando do Zezinho, que ele voltou para o serviço público pós o ato de demissão dele ter sido anulado por uma decisão administrativa judicial, então ele volta para o exercício dele a partir da data da publicação em que autoriza o retorno dele para a administração.
contado dali 30 dias para ele começar a retornar novamente seu exercício. Agora, o Zezinho não entrou em exercício. Ele é exonerado? Quais são os casos de exoneração? Vamos lá. Ó, cadê aqui? Cadê? Ai, gente, cadê aqui? Ó, artigo 41. Quando que o servidor estável pode perder o cargo dele? Presta atenção. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Gente, eu vou até anotar isso aqui. Anota aí também, por favor. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu até pegar uma corzinha aqui. Ai, gente, pera. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, pegar um verdinho escuro, tá? Quais os casos em que o servidor estável, ou seja, que já tem estabilidade, poderá perder o cargo? Vamos lá. Quais os casos? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, está muito grande. Quais os casos? Aonde eu tenho artigo 41, parágrafo 1º, nos incisos 1, 2 e 3, beleza? Vamos lá. Primeiro caso. Em caso, vou colocar como está aqui, tá? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Segundo caso em que eu posso ter a perda do cargo. Segundo caso, mediante o processo administrativo. Beleza? Aí aqui fala, né, da ampla defesa, mas aqui a gente já sabe que eu tenho que ter, né, o mínimo de defesa. E o terceiro caso, pessoal, muita gente às vezes não sabe, tá? Mediante a... Vou colocar o, como está aqui também. Mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho. Aí você fala, Rebeca, que é isso? Avaliação periódica de desempenho. Gente, quando a pessoa ela está no período de estágio probatório dela, lembra que eu falei com vocês que ela vai ser avaliada? Se ela não for avaliada, se ela for avaliada, ela vai ser avaliada, né? Ela sendo avaliada, se ela não passar no estágio probatório, o que vai acontecer? Ela vai ser exonerada. Se ela não for aprovada nas avaliações periódicas de desempenho, ela será exonerada, infelizmente. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Eu falo, Rebeca, não acabou ainda? Não acabou ainda. Agora nós vamos falar, galera, de estágio probatório, tá? Bom,
Estágio probatório. Vamos lá, nosso próximo tópico aqui de aula. Espero que vocês estejam gostando, tá, gente? Eu fiz esse material com muito carinho. Deus dando força sempre. Deixa eu colocar uma corzinha aqui diferente. Bom, pessoal, vamos falar agora de estágio probatório. Deixa eu só conferir se vocês estão conseguindo ver minha tela. Estão. Estágio probatório. Bom, primeiro ponto. O estágio probatório, eu vou fazer uma linha do tempo, tá? Linha do tempo. Meiozinho da linha do tempo. Tudo bem que não tá bem no meio, mas finge que tá no meio, tá bom? Vamos lá, ó. O que acontece? Foi o que eu falei aqui, ó. Vamos supor, tá? Aprovação, concurso público, concurso, tá? Aí depois do concurso vem nomeação. E aí depois da nomeação vem o quê? Vem a posse. E depois da posse vem o quê? Vocês lembram? Muito bem. Vem o exercício, tá? Exercício. Galera, esse exercício aqui foi o que eu falei com vocês. Esse exercício aqui nada mais é do que o artigo 41 da Constituição Federal. São os 3 anos de efetivo exercício. Ah, Rebeca, então os 3 primeiros anos iniciais do exercício é o estágio probatório? Sim. Então, aqui você tem o estágio probatório. Então, quando você fala do exercício, você está falando destes 3 anos aqui iniciais em que a pessoa ela passa pelo estágio probatório. Então, você tem um concurso, a aprovação no concurso, a nomeação e a posse. Depois da posse vem o exercício, 3 anos de efetivo exercício. Beleza? Muito cuidado, porque vou colocar aqui uma observação, tá? Observação. Antes, tinha-se 2 anos de estágio probatório. Antes tinha-se o quê? 2 anos. Antes. Por que eu coloquei aqui como uma observação? Gente, porque as bancas gostam de confundir. Ah, o estágio probatório é o período de 2 anos. Não. Era 2 anos, agora são 3. Beleza? Maravilha. Aí eu te pergunto o seguinte: qual é? Deixa eu fazer de um outro jeito aqui. Qual é? Como fala aquela palavra, gente? Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, gente, definição não. Qual é a... Fugiu a palavra. Ai, gente, esqueci. Ah, mas eu vou colocar assim, ó. Porque me fugiu a palavra, tá, gente? Para que serve melhor? O estágio probatório. Para que serve o estágio probatório? E aí, alguém sabe a resposta? Eu falei lá no início da aula. Para se adquirir o quê? Estabilidade.
Nada mais é o estágio probatório para adquirir estabilidade. Beleza? Maravilha. Mas cuidado, pulo do gato, cuidado, presta atenção. A aprovação, anota isso aí, por favor. A aprovação no estágio. Não, aprovação não, gente, apaga aí. Apaga aí no caderno de vocês. Ó, a estabilidade não é automática. Ou seja, precisa-se da aprovação. Beleza? Então, eu preciso da aprovação no estágio probatório para que a pessoa ela venha adquirir a estabilidade. Beleza? Fechou? Maravilha. Basicamente, então, para que ela venha adquirir estabilidade, ela precisa ser aprovada no estágio probatório. Beleza? Bom, beleza. Aí aqui, gente, a cada final de 6 meses, aquela pessoa é avaliada. Bacana? Bom, o que será observado durante o período do estágio probatório? Assiduidade, aquela pessoa é assídua. Pontualidade, eficiência, aptidão e dedicação ao serviço, disciplina e cumprimento dos deveres e obrigações funcionais. Beleza? Já falamos aqui dos 3 anos. Já falamos dos casos em que ele vai perder o cargo, tá? Aqui só tem 2, mas de acordo com a Constituição são 3 os casos, tá? Bom, vacância. Pessoal, o que é vacância? Vacância nada mais é do que cargo vago ou cargo vazio. Exemplo de um cargo vazio, de uma vacância. Quando o servidor ele é aposentado, o cargo que ele estava fica vazio. Ou quando o servidor falece. Então, se o servidor falece, morre, o cargo dele fica vago. Concorda comigo? Então, quando que eu vou ter a vacância? Quando eu tenho uma exoneração de algum servidor, então o servidor foi exonerado, o cargo fica vazio. Quando eu tenho uma demissão ou a mobilidade horizontal, transferência, a promoção funcional, foi o que eu falei com vocês lá atrás, aposentadoria, o falecimento, ou quando, durante o estágio probatório, a pessoa é considerada inapta, tá? Quando que eu vou ter exoneração? Pode ser a pedido do funcionário, então o próprio funcionário pode pedir exoneração, a critério da autoridade, ou se o funcionário não entrar em exercício, ou se ele não for aprovado no estágio probatório. Beleza? A demissão, infelizmente, é aplicada como penalidade nos casos previstos em lei. Bacana? Bom, galera, vamos responder questões para a gente poder fechar a nossa aula, essa parte da aula, para irmos para a lei orgânica do município? Primeira questão. O exercício da função pública que é cometida ao órgão ou à própria entidade é realizado por pessoas físicas, os agentes públicos, foi o que eu falei para vocês. Assim, considera-se toda vinculada ao exercício de função pública. Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui então. Bom, considera-se servidor público, órgão público, agente público ou órgão público? Considera-se o agente público, né? Toda pessoa física ou jurídica. Quem que assume um cargo? Quem que assume uma função? Pessoa física, então toda pessoa física. Vinculada definitivamente ou transitoriamente? O que nós falamos lá no início da aula?
Parabéns! Definitiva ou transitoriamente. Olha que eu fiz esse material, as questões eu coloquei depois, tá? Não fiz junto, não. Coloquei depois. Olha para você ver como que caiu. Então, considera-se agente público toda aquela pessoa física que definitivamente ou transitoriamente tenha contato com a administração. E dá sede, pessoal, são quase 1h30, já deu 1h30 falando, não dá sede. Mais uma. A diferenciação constitucional entre servidor público e empregado público, porém, há um requisito fundamental que os iguala. A assinada alternativa que contém esse requisito. Como assim? Eu falei com vocês lá atrás, quando nós fizemos a diferenciação entre servidor, o servidor público e o empregado público, eu fiz uma diferenciação, mas eu disse que tem uma coisa entre eles que é comum. O que é? Letra A, estabilidade que é rigorosamente igual para ambos. E aí? Tem estabilidade para o empregado público? Não, então não é a letra A. B, ambos devem ser submetidos a concurso público? Aê, parabéns, isso mesmo. Por que não é a letra C? Porque ambos não são estatutários, servidor público é estatutário, mas o empregado público ele é seletista. Não é a letra D, por quê? Porque a CLT só rege a relação de empregado público e não de servidor. E letra E, não há necessidade de motivação para a demissão de ambos, tem sim a motivação, beleza? Ao conjunto de funções iguais e ou complementares executadas por uma ou mais pessoas na organização, dá-se o nome de letra A, posto de trabalho. C não, né? B, atividade. C, carreira. D, cargo ou E, equipe. E aí? Conjunto de funções. Letra D. O que eu falei para vocês? Todo cargo tem função, mas nem toda função tem um cargo. Nesse caso aqui, todo cargo tem função, tá? Assinar a alternativa que contém um tipo de agente público cujo regime jurídico que o vincula ao serviço público é o da legislação trabalhista. Letra A, defensor público. Letra B, polícia civil. Letra C, empregado público. Letra D, serviço militar, servidor militar. Ou letra E, servidor estatutário? Letra C, de certo. O empregado público é regido pela legislação trabalhista, que é a CLT. Beleza? Aqui fala acerca do brasileiro. Por que eu pulei essa daqui? Porque na nossa legislação fala brasileiro, nato, enfim. Tese, todos os brasileiros estrangeiros podem ter acesso ao cargo público, tá? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor segundo a lei a definição de letra A, função pública. Letra B, carreira. Letra C, cargo público. Letra D, serviço público. Ou letra E, provimento? Letra C, cargo público. Nós vimos isso, né? A Constituição Federal prevê que os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração destinam-se... Eu falei para vocês? Falei. Letra A, exclusivamente as atividades de assessoramento. Letra B, aos titulares de cargos efetivos que tenham cumprido o estágio probatório. Letra C, apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Letra D, aos serviços de menor complexidade que não exijam nível superior. Ou letra E, aos serviços de maior complexidade que exijam nível superior. Letra C, de certo, eu falei com vocês, cargo de comissão e cargos de função de confiança, direção, chefia, assessoramento. Beleza? Agentes públicos são todas as pessoas que exercem função pública. Falamos disso? Falamos disso. Os agentes públicos podem ser classificados em agentes políticos, administrativos, honoríficos, delegados e agentes credenciados. Um servidor temporário contratado para preencher uma vaga na administração pública indireta é classificado como agente administrativo, credenciado
honorífico, delegado político, agente administrativo. Beleza? Bom, pessoal, vamos agora para a nossa lei orgânica. Deixo aqui novamente um versículo para vocês. Nada de ficar inquieto. Respira, já deu tudo certo. Fé em Deus, você fez o seu melhor. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre lei orgânica do município. Gente, o município, precisamos entender que ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Não é pessoa jurídica de direito privado? Não. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Vem cá comigo no meu quadro. Quando nós falamos de município. Oh, ficou parecendo um R, né? Município. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que ele é um ente federativo. Parabéns. Federativo. Beleza? É um ente federativo. Galera, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, o artigo 18 da Constituição garante ao município algo que, assim, você não vê em todas as constituições, tá? É algo muito único aqui da nossa. Você vê a Constituição Federal garantindo ao município o que a gente chama de autonomia. E isso, galera, é muito raro de você ver em outras legislações, beleza? Ou seja, a Constituição deu ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, autonomias. Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Mas o que é isso, autonomia? Gente, a partir do momento que eu falo autonomia política, por que você acha que nós temos as nossas eleições municipais? Por conta dessa autonomia política. Da mesma forma, por que o município ele se auto-administra? Porque ele tem uma autonomia administrativa. Por que o município cobra seus tributos? Institui seus tributos de acordo com o artigo 30 da Constituição? Porque ele tem uma autonomia financeira. Então, a Constituição passou para o município essa autonomia. Então, o município ele não está vinculado com a União. A gente chama de descentralização política. A mesma terminologia que a gente usa lá atrás, né, na descentralização administrativa. Então, o município ele tem autonomia, então ele pode falar por si próprio. Vá lá no artigo 30 da Constituição, por gentileza. O artigo 30, ele começa a falar das competências do município. Por quê? Porque se o município ele tem autonomia para fazer as coisas, então significa dizer que ele tem competência. Se ele pode fazer isso, é porque ele é competente para fazer aquilo. E aí, o que acontece? O artigo 29 da Constituição garante ao município que ele pode se reger por lei orgânica. Do mesmo jeito que você tem lá a União, você tem lá a Constituição Federal, você tem os estados tendo as suas respectivas constituições, como, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo. Você tem os municípios tendo as suas leis orgânicas. Ah, Rebeca, eu posso falar que o município possui uma Constituição Municipal? Não. Algumas pessoas usam, mas a doutrina majoritária, né, a doutrina constitucional, entende que eu não devo mencionar a lei orgânica como uma Constituição. Beleza? Bom, pessoal, falando ainda sobre as questões do município, nós precisamos entender o seguinte: dentro da relação município,
Vá lá, por favor, no artigo 2º da Constituição. Olha o que diz, ó. Diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. União. Dentro do município, eu não tenho judiciário. Por quê? Eu só tenho o legislativo, composto, melhor dizendo, pelos vereadores da Câmara, e o executivo eu tenho a figura do prefeito. Eu não tenho o judiciário municipal, não tenho lá juiz municipal, não tenho isso. O que eu tenho? Eu tenho legislativo municipal e o executivo municipal. Se eu tenho que requerer alguma coisa na justiça, porque o Estado, porque o município, melhor dizendo, não me deu e é direito meu, eu vou procurar a justiça estadual, normalmente. Justiça comum, beleza? Símbolos do município, quais são os símbolos? Bandeira e brasão de armas. Cuidado, eu já vi sendo cobrado que a moeda era símbolo do município. Gente, nada a ver, tá? Quais são os bens do município? Gente, por que bens do município? Porque o município é uma pessoa jurídica de direito público. Aqui, ó. Ó, pessoa jurídica de direito público. Então, ele tem as suas coisas, tem os seus bens. Então, se ele tem os seus bens, quais são esses bens? A bandeira, ó, gente, bandeira só foi boa. Quais são esses bens? As coisas móveis e imóveis, os direitos e as ações. Beleza? Maravilha. Os limites do território do município, eles podem ser alterados? Podem, porém, na forma estabelecida na Constituição Estadual e na legislação complementar. Aqui, pessoal, começa a falar acerca das competências do município. O que é uma competência do município? Foi o que eu falei para vocês. Quando eu falo do município, ele tem 3 competências. 3 competências. Vamos lá. A competência privativa, competência comum e a competência concorrente. Competência privativa é quando só o município pode fazer algo. Artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Lins. Beleza? Já a competência comum é quando eu tenho a União, o Estado e o município podendo atuar juntos em prol de direitos. E concorrente é quando o município pode suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. Maravilha? E estadual. Beleza? Bom, pessoal, aonde tem acerca da competência privativa? Vai ficar de tarefinha de casa para vocês. Vocês vão ler o artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Lins, tá? O artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Lins, beleza? E o artigo 7º que fala das vedações. Ou seja, o que são vedações? São proibições. Então, fica aqui o mapa mental. 3 tipos de competência: a privativa, a comum e a complementar, beleza? Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso material, tá? Foi um prazer tê-los aqui comigo. Foi aí mais de 1h40 de aula, mas eu tenho fé que já deu tudo certo. E como eu sempre faço nos aulões de revisão,
queria fazer uma oração, porque eu vejo que é um momento, não é fácil, mas é um momento muito importante para a vida de todos nós, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa aula e eu te peço, abençoe a cada aluno, Espírito Santo, cada aluno que assistiu a essa aula, cada aluno que passou aqui pelo Desafiando Concursos, abençoe a cada um deles, meu Deus. Ilumine a mente deles para a prova de amanhã, que venha o seu Senhor iluminando a mente de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, graças a Deus. Gente, já deu tudo certo. Vão em paz para a prova de vocês. Durmam cedo. Vão com calma. Vão em paz e tranquilos e voltem aqui para contar como foi. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até uma próxima oportunidade com você já aprovado. Até mais. Tchau, tchau.